Fala galera, Isaac por aqui e hoje eu vou te mostrar como fazer esse vídeo virar disso pra isso. Fala galera, Isaac por aqui e hoje eu vou falar a respeito de um assunto que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte. Alguns meses atrás eu me propus a escrever e produzir um curso a respeito de iluminação. Só que o intuito era sempre ser algo que fosse muito prático, funcional e que, cara, te ajudasse a produzir mais em menos tempo e fosse algo que fosse uma ferramenta que você pudesse colocar no seu cinto para quando você for produzir o seu conteúdo. Cara, eu estive pensando e eu pensei comigo mesmo, cara, para que eu vou fazer um curso sendo que eu posso explicar isso de uma forma muito rápida e dinâmica? Você não precisa entender os pormenores de tudo, você só precisa entender o seguinte, que se você fizer isso vai dar certo. Então eu vou te mostrar aqui um sistema muito simples para que você possa iluminar os seus vídeos de uma forma muito profissional, extremamente dentro do orçamento, sem quebrar o banco. Então vamos lá, primeiro de tudo aqui, ó, saí da câmera, agora eu estou no celular, vou mostrar um pouco aqui do meu set. Vocês estão vendo, eu estou no meu apartamento, em casa, aqui é minha cozinha, ó, tá até bagunçado aqui porque eu tava montando todas as coisas e tal. Mas olha só, o meu set é super simples, eu tenho uma luz aqui, uma luz que é o meu key light, que é a minha luz principal, essa luz me ilumina. Aqui eu tenho uma luz de preenchimento, que a gente chama, e aí aqui atrás eu tenho o que a gente chama de prop light, tá vendo? Tem uma luzinha aqui escondida. Tem um prop light. Então, cara, eu tenho meu set todo iluminado propriamente dito por uma luz. Eu tenho uma luz que é a minha fonte de luz principal e ela é suficiente para gerar os meus vídeos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Isaac, é só comprar uma luz, ligar essa luz e tá tudo certo? Não. Primeiro de tudo, a gente quer buscar um ambiente onde a gente tem a luz totalmente controlada. Pera aí, deixa eu voltar para a câmera. A gente quer buscar um ambiente onde a gente consegue controlar toda a luz. Então por isso que geralmente quando eu vou filmar esse tipo de vídeo, eu filmo de noite. Tá tudo apagado aqui, eu só tenho essa luz ligada para me iluminar. E todas as outras luzes que estão acesas aqui são o que a gente chama de preenchimento ou luz de prop light. Você vai ver um prop aqui. Tem outro próprio aqui, que é a luz do meu fogão, mas ela ilumina e gera um tom de luz amarelado que eu gosto, e aí ela vai refletir aqui no meu fogão, que vai acabar gerando um outro tipo de prop para o meu fundo, que vai deixar ele mais interessante. Na hora que o boca bater e aí der aquela desfocada, né, o fundo, essas luzes e essas cores vai trazer um dinamismo interessante, vai ficar algo bastante interessante. Beleza, o que eu preciso fazer então? Comprei a luz. By the way, eu vou trazer aqui, tem um link aqui embaixo de tudo que a gente vai usar para produzir esse cenário. Primeiro de tudo, então, eu preciso do quê? Só uma lâmpada? Não, só uma lâmpada não vai funcionar. O que a gente vai precisar é do seguinte, é de um chamado softbox. Softbox. Por que a gente precisa de um softbox? Porque um softbox é essa estrutura aqui, e essa estrutura é o seguinte, eu tenho um bocal de lâmpada, normal, de lâmpada aqui no meio, e aí eu tenho uma estrutura metálica que reflete a luz, ou seja, a luz sai dessa lâmpada, bate nessa estrutura metálica e reflete, e aí o que seria uma pequena fonte de luz se torna uma fonte grande de luz, do tamanho do softbox, porque é tudo metálico aí dentro, então tudo está refletindo essa luz. Beleza, só essa reflexão de luz já está tudo certo, Isaac? Já vai estar perfeito meu vídeo? Não. Por quê? Porque se você não tiver essa proteção na frente, se você só tiver a luz, você vai ter isso, que é uma luz dura, que faz uma sombra muito desenhada, e isso acaba não sendo interessante, não é isso que a gente está buscando. A gente vai buscar um outro tipo de iluminação, uma luz que seja mais macia, uma luz que preenche sem gerar linhas, né? Não gera sombras duras. Então beleza, aí que a gente vai precisar então é do que? A gente vai precisar de um difusor. Isso aqui que está aqui na frente da lâmpada é um difusor. Se você está extremamente no orçamento, cara, você pode fazer isso com uma cortina de chuveiro. Você pode pegar uma cortina de chuveiro, você vai no mercado, você compra super baratinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a cortina de chuveiro pendurada aqui e a lâmpada atrás da cortina de chuveiro. A cortina de chuveiro vai fazer o que a gente chama de difundir a luz, ou seja, ela vai esparramar, ela vai espalhar a luz,
E aí você vai ter esse efeito de luz bem macia, tá vendo? Que até a sombra da minha mão, ela não fica desenhada na mão, ela fica como se fosse um embaçado, né, no meu rosto. É isso que a gente quer. Então a cortina ela vai difundir a luz e aí você vai ter esse efeito de suavização da luz no seu rosto. Beleza, Isacão, então beleza, comprei a luz, tem um difusor. Só isso acende de qualquer jeito, tá tudo certo? Não, o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar a sua luz cerca de 45 graus do seu rosto. Então ela não tá reta, ela não tá totalmente para cima, ela não está na minha frente, ela está a 45 graus de altura. E aí não só 45 graus de lateral, mas é interessante que seja 45 graus para frente também. Por quê? Porque se você colocar na lateral totalmente reta para você, o seu nariz aqui vai desenhar e esse lado do seu rosto vai ficar extremamente escuro, extremamente escuro. Eu sou uma pessoa que gosto de vídeos que a gente chama de dramático, né? Uma sombra muito dramática, porque quanto mais sombra, mais drama. Eu gosto de sombra. Então, por isso os meus vídeos, você vai ver que esse meu lado do rosto aqui, ele vai estar sempre bem escuro, porque eu estou sempre buscando esse tipo de iluminação. Mas, se você fosse para um ambiente profissional, que você quer produzir algo, um vídeo corporativo, coisa parecida, você não vai fazer esse tipo de iluminação, você vai trazer a luz exatamente nos 45 aqui, bem para frente, que aí você vai ter um rosto mais iluminado. Se você trazer extremamente para frente aqui, você vai ter uma iluminação que a gente vai ver em seriado, novela, TV, que é uma iluminação que ela é flat, que ela é... Como é que eu posso falar flat? Ela é por igual em todos os lados do rosto. Se você assistir uma novela ou coisa parecida, você vai ver que ninguém está nunca na sombra. Por quê? Porque a luz para esse tipo de ambiente, geralmente é uma luz que ela é igual para todos os lugares. Você vai ver que vai ter, quando a galera abre o set e você vê o set de filmagem, você vai ver que vai ter luz para tudo que é lado, para tudo que é lado. Por quê? Porque eles querem produzir essa iluminação equalizada em qualquer lugar do set. Em qualquer lugar que o cara andar, ele está bem iluminado e tudo mais. Porém, isso tira o efeito dramático da cena. Então, eu particularmente, eu gosto de drama. Então, quando eu falo de drama, eu estou falando de causar drama, né? Drama queen. Mas eu estou falando a respeito de uma imagem mais dramática. Eu gosto disso, então você vai ver que eu geralmente deixo um lado do rosto bem escuro. A Hari já não gosta at all disso. Então você vai ver que geralmente ela está buscando sempre uma iluminação que é muito mais equalizada, sempre uma exposição boa, ela vai estar sempre um assunto muito bem iluminado. Né, sem sombras, quase sem sombras. Eu já gosto de sombra. Beleza. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua luz a 45 de altura, virado para você, e aí você vai colocar 45 graus para sua frente. Não totalmente de frente, não totalmente de lado, 45, 45. Então só lembrar essa regra, 45, 45, você vai ter essa iluminação aqui que você está vendo, talvez um pouquinho mais iluminado, melhor iluminado. Eu estou um pouco mais fechado aqui porque eu gosto desse drama. Beleza. Só isso resolveu? Cara, a gente poderia desligar todas as luzes aqui de preenchimento, de prop e tudo mais, e a gente teria uma cena razoavelmente bem iluminada. Bem iluminada, a gente teria algo bem iluminado. Porém, não seria muito interessante ainda. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai adicionar elementos que vão deixar a nossa cena mais interessante. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, cara, existe uma luz chamada luz de preenchimento. Você vai achar isso bastante com o termo em inglês chamado de fill light, que é a luz de preenchimento. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho um bastão de LED, e esse bastão de LED ele é RGB. Então, ou seja, o que significa RGB? É que eu tenho todo o range de cores RGB nesse bastão, e eu posso mudar de cor. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou projetando a cor azul no meu fundo. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque esse azul vai estar de um lado, se você pegar o seu espectro de cores, você vai ver que o azul ele vai estar de um lado e o laranja vai estar de outro. Tanto é que tem até uma técnica de coloração de vídeo que se chama Teal and Orange, que vai ser cian... É cian? Acho que é. Cian e amarelo e laranja. Cian e laranja.
são os dois spectrums, que vai ter o laranja, que vai valorizar os tons de pele, e o cian, que vai valorizar as sombras azuladas e tudo mais. E eles se dão muito bem daquele visu bem de Hollywood, bem de Califórnia, assim, bem de sol. É bem interessante. Pesquisa aí que você vai curtir. Esse não é o ponto aqui hoje. A gente vai falar de luz, não de coloração. Beleza. Tenho aqui um fill light que vai trazer esse background colorido aqui, que vai deixar mais interessante. Isso funciona muito bem, mas muito bem mesmo, se você tem um fundo que ele é plain, uma parede reta, sem muita coisa, algo que seja muito vazio, vamos dizer assim. Aí você entra aqui e faz o quê? Você tem uma coloração, você pode jogar um azul, pode jogar um verde, um vermelho, um laranja, qualquer cor, você joga um monte de cor aqui atrás e aí você tem sempre um fundo diferente, mesmo sem mudar nada. Só com uma cor diferente. Beleza, estou jogando aqui o azul. Por que eu estou jogando azul? Porque eu tenho um prop alaranjado aqui em cima, e aí ele vai estar dando esse contraste do outro lado do espectro, trazendo o laranja aqui, o laranja avermelhado aqui em cima. Esse cara vai fazer o seguinte, esses dois juntos, eles têm um contraste o suficiente para ficar bem interessante um com o outro. Se eu apagar esse azul, o laranja não vai dar tanto destaque. Se eu apagar o laranja, o azul sozinho também não vai dar tanto destaque. Por quê? Porque não tem ninguém para estar balanceando do outro lado do espectro. Então eles dois funcionam muito bem. Aqui em cima eu tenho um LEDzinho bem pequenininho, mas muito prático. Esse carinha aqui é muito legal mesmo. Ele tem... Achei que a minha garrafa era de metal. Achei. Não é não. Ele tem um ímã, então você pode colocar ele em qualquer lugar que você... Qualquer lugar que ele tiver um ímã, ele gruda, ele fica muito fácil, você não tem que ficar quebrando a cabeça para achar um lugar onde você pode colocar um tripé ou coisa parecida. Se você tiver um lugar que é metálico, você clipa, acabou. Ele também tem aqui as entradas, né, para você colocar um tripé de luz dos dois lados. Inclusive, se você pesquisar, você pode conectar um com o outro. Você pode comprar mais de um e aí você conecta um no outro, aí você tem um bastão gigantesco de LED. Muito legal, vou deixar o link aqui na descrição também. Essa marca que eu descobri assistindo um canal muito legal que se chama Casal Rec. É uma galera do Brasa, que fala a respeito de produção de conteúdo, produção de vídeo e tudo mais, e aí eles mencionaram a respeito de uma compra que eles fizeram no AliExpress, e aí eles estavam falando a respeito dessa marca, e aí eu comecei a pesquisar e eu achei muito legal, e muitas coisas muito boas deles. Essa marca se chama Ulanzi. E aí eles têm bastão de LED, eles têm tripé, eles têm quick release, eles têm um monte de coisa, e cara, é uma qualidade muito legal, e o preço deles é sensacional, muito bom. Então beleza, vamos lá. Então vamos lá, recapitulando, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho um key light 45 de altura, 45 para frente, dentro de um softbox com um difusor. Vamos lá. Eu tenho aqui na minha direita, eu tenho uma luz de preenchimento ou um fill light, e aí aqui em cima eu tenho uma luz de prop. E aqui no lado também tenho mais luzes que são de prop. Elas aparecem na minha cena, por isso que elas são chamadas prop. A luz de preenchimento, pode ver que ela está bem assim, ó, fora do meu quadro. Está fora do meu quadro só para preencher o meu fundo. Se eu trouxesse ela para cá, é uma abordagem que eu posso ter também. Ela vai preencher um pouco o meu lado aqui, né? Ela vai preencher minhas sombras e ela já vai virar agora, ela virou uma luz de prop. Você vai ver que alguns vídeos que eu tenho no meu canal, eu usei ela como prop. É uma opção também, você pode usar, é interessante. Desde que ela não faça isso que ela acabou de fazer, tá vendo? Se eu direcionar para cá, tem muita luz no meu sensor, automaticamente meu sensor tentou balancear e aí a minha cena toda ficou escura. Então o que eu vou fazer é, ó, tirei daqui, olha lá, meu sensor já balanceou os brancos, balanceou a luz, e aí a iluminação ficou boa de novo, né? Então eu quero ter props, luzes na minha cena, luzes que eu trago para minha cena, que não sejam extremamente potentes, que não emitam tanta luz assim, porque quanto mais luz emite, mais o meu sensor vai ficar sensível à luz, e aí mais ele vai desequilibrar a minha imagem. Então eu quero props na minha cena que sejam interessantes, que tragam luz, mas que não tragam um rio de luz, né? Então geralmente luzes de potência mais baixa são bastante interessantes para minhas props.
Você pode pegar a lâmpada e colocar um gel em cima, você pode colocar um abajur é sensacional, colocar um abajurzinho do lado, acende a luz. Se você tiver um dimmer, também é sensacional, que você pode abaixar a intensidade da luz e aí fica muito interessante você trazer para sua cena. São elementos de luz que vão trazer bastante, a sua cena vai ficar bastante interessante, isso é bem legal. Então tá aqui, simples, eu não quero ficar um vídeo gigantesco. Cara, você precisa de um key light, um fill light e algumas luzes de prop. Você precisa fazer igualzinho o meu cenário? Não, você não precisa fazer igualzinho, mas está aqui um cenário super legal, super barato, fácil de montar, com apenas 3 luzes. Eu não estou contando aqui meu fogão. 3 luzes. Com 3 luzes eu tenho essa iluminação que você está vendo aqui. Uma luz principal, um key light, um fill light e uma luz de prop. 45-45, totalmente para trás e aqui dentro da minha cena, dentro do meu quadro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Cara, não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para que você fique ligado em tudo que a gente postar e te vejo no próximo com mais dicas a respeito de produção de vídeo, filmagem. A gente fala a respeito de devocional, a gente fala a respeito de bastante coisa nesse canal. Então, te vejo no próximo. Valeu!